Bom, então vamos lá, vamos começar? Perfeito. Diga aí. Bom, pessoal, eu conheci o Caio há alguns meses atrás numa obra que a gente está fazendo junto, e achei que seria super relevante trazer para vocês aqui alguns tópicos sobre pintura, que é um serviço assim bem determinante na obra, sabe? A pintura, ela mostra muita coisa. Quando a pintura entra, a gente passa a enxergar, o cliente passa a enxergar um monte de coisa. Mostra quando a parede não está bem feita, mostra outras coisas dentro do ambiente também. É um serviço difícil de contratar, bons pintores são muito caros. E aí eu conheci o Caio, que está representando a Trampo. Eu vou pedir para o Caio explicar um pouquinho mais sobre a empresa, eu acho que ele é a melhor pessoa para isso. Mas eles vêm com uma proposta super diferente, então vamos começar aí com uma apresentação, Caio. Fala um pouquinho sobre vocês. Então, boa tarde a todos. Obrigado por todo mundo que conseguiu comparecer aí. Falar um pouco da Trampo. Primeiro de tudo, meu nome é Caio, eu sou engenheiro civil formado pela PUC. Hoje eu trabalho como diretor operacional na Trampo, sou fundador da empresa. Eu começo minha carreira na construção civil em 2011, trabalhando na obra do Maracanã. De lá até aqui eu trabalhei em bastante obra de infraestrutura. Depois disso passei um período trabalhando com obras de hotel, com obra corporativa. E eventualmente acaba que em toda essa minha vivência de obra eu acabei conhecendo o Ronaldo e o Lucas, que são meus sócios. E a gente compartilhava de uma coisa em comum. A gente estava um pouco saturado da falta de inovação e um pouco da desumanização da construção civil. A gente vem com essa proposta, então, de uma plataforma de serviços com uma forma de inovar na construção civil. E por que a pintura? A gente trabalhando com obra, tanto nas obras grandes de infraestrutura que eu trabalhei, tanto em obras residenciais e obras corporativas, é aquilo que você falou. A gente começou a ver que dentro da construção civil, a pintura ela tem um potencial muito maior de transformar os ambientes, além de ser uma parte um pouco mais processual de toda a construção civil. E a gente viu muito valor nisso. A gente começou a reparar que com a pintura era um momento que a obra realmente se transforma, que muda a cara dos ambientes e com o mínimo possível de intervenção você consegue o máximo de resultado. E uma vez que a gente começou a explorar um pouco mais a pintura, que a gente teve a ideia dessa plataforma, porque hoje o que é a Trampo? A Trampo é uma plataforma que ela tem a proposta de conectar os clientes, fornecedores e os profissionais de pintura para a execução da obra. A gente tem, dentro da Trampo, a gente tem duas vertentes, que é a Trampo Pro, que é a que a gente trabalha junto, Amanda, e tem a Trampo Lab. A gente vai falar um pouco mais aqui da Trampo Pro, até porque o propósito do seu curso é mais voltado para os arquitetos e para os engenheiros, que a Trampo Pro visa atender, mas resumindo aqui o laboratório Trampo, né, que é o laboratório de experiências, ele é uma plataforma que conecta o cliente pessoa física que tem um projeto, tem uma vontade de pintar, de mudar o espaço, seja criando uma parede de efeito, ele entra em contato com a gente traz a proposta totalmente descomplicada da pintura, desde o momento da inspiração até todo o material e a conexão com o pintor é feita por a gente. Fechando a obra com a gente, o projeto com a gente, em 24 horas a gente coloca o material na casa do cliente, em 48 horas a gente conecta ele com o pintor. Aí nisso a gente busca agregar o máximo de valor possível, tanto para os clientes, quanto para os pintores, quanto para os fornecedores de tinta. E no período dando todo o suporte e garantia para a satisfação do cliente. Já a Trampo Pro, ela tem uma característica um pouco, ela é bem parecida, mas ela começa a ter alguns atributos que são muito especializados para o arquiteto, para o engenheiro, para a construtora. Por quê? O que acontece? Quando a gente já está lidando com uma obra, o serviço de pintura fica um pouco mais complicado. Se torna um projeto onde tem outros fornecedores, tem um arquiteto, tem um cliente, tem um engenheiro. Então a gente começa a ter que interagir com todos essas figuras e então a Trampo Pro entra aí. A gente começa a dar mais suporte tanto para o arquiteto, tanto para o pintor, com uma parte mais de suporte e auxílio na hora da obra. Desculpa. Para os arquitetos, a gente tem a promessa de, desde o momento, para os arquitetos que
começam a trabalhar com a gente e que fazem o cadastro na nossa plataforma, a gente dá todo o auxílio técnico, que nem várias vezes já você tirou dúvida comigo ali. A gente oferece a questão das amostras, que é uma coisa muito importante na É elaboração do mesmo. projeto. Muito. E descomplica completamente a parte de orçamento, porque a gente não tem necessidade de fazer uma visita na obra, a maior parte das vezes. A gente consegue fazer tudo online. Se você tiver o projeto, mandar para a gente consegue mandar um orçamento por 48 horas. Então, a gente consegue auxiliar o arquiteto desde a elaboração do projeto até a especificação de custos para o cliente e a especificação de cores e soluções, né? Mas também, como a gente está fazendo os dois canais, eu queria também te perguntar um pouco, pedir para você falar um pouco do curso Projetando. Ah, legal, vamos lá. Então, não sei como a gente está compartilhando aqui, pode ser que tenha seguidores da Trampo também que não me conhecem. Meu nome é Amanda, eu sou arquiteta, trabalho principalmente na área de design de interiores, né, projetos de interiores. E sou professora também, dei aula um bom tempo na Estácio. E lá eu me deparei com muita gente que estava na faculdade e não tinha contato com o mercado de trabalho, meio que vivia naquela bolha ali da faculdade, que muitas vezes a gente tem que trabalhar com situações tão hipotéticas que os alunos saem dali e dão de cara com um mundo cruel. Então, o meu objetivo aqui é trazer conteúdos bem práticos. O meu curso é um curso bem voltado mesmo para o mercado de trabalho, né? Visto que eu sou tanto professora quanto arquiteta, eu entendo o que os alunos precisam, o know-how deles para poder entrar nesse mercado de trabalho, principalmente, né, design de interiores, para quem se interessar por isso. Acho que é um mercado muito amplo. Agora, na pandemia, explodiu, muita gente voltou os olhos para casa, o mercado está aquecidíssimo, então, para quem tem dúvidas, eu acho que é um bom caminho aí para se iniciar. E aí, né, eu acho que nada mais legal do que aproximar os alunos de pessoas como vocês, né, que também estão no mercado e podem trazer essa visão aí também bem prática da coisa. Muito legal. Beleza? Bom, então, a gente preparou aqui alguns tópicos, né, para conversar. E primeiro, eu acho que você podia começar falando sobre uma coisa bem polêmica, uma questão bem polêmica, que é a preparação da superfície, né? A gente até conversou um pouquinho antes da live, a gente se reuniu para conversar, e eu troquei com o Caio que esse é um problema sério, assim. A gente tem algumas questões de mão de obra que muitas vezes a equipe que está na obra não consegue preparar a parede para que seja feita uma boa pintura, porque o pintor não faz milagre. Se a parede não estiver boa, a pintura só vai mostrar que a parede não está boa. E isso também é um problema. Quando a gente contrata várias equipes, uma fica jogando a bola para outra, sabe? Fica, mas a minha pintura não está boa porque a parede não está boa. Aí o cara fala, mas a parede não está boa porque tal coisa não foi feita direito por outra pessoa. Então, é um jogo de empurra muito grande que existe dentro da obra e vocês entram num ponto bem delicado, assim, já está bem adiantada a obra, né? E eu acredito que vocês se deparem muito com esse problema. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal, assim, como a gente pode preparar uma parede para receber a pintura de qualidade, né? De modo que a pintura fique bacana. E como que vocês lidam com isso também, até porque você falou que faz o orçamento online, né? Então você não vê pessoalmente também como que está o estado da parede que você mesmo vai trabalhar. Então também como que funciona isso tudo. Então, vamos lá. Primeiramente, no nosso orçamento online, a gente já tem alguma experiência no mercado, então a gente já consegue prever algumas situações. A gente primeiro também, obviamente, pede foto do local, pede algumas informações para saber como que está. Se a gente já considera que vai ser na Trampo Pro, a gente já sabe que vai ser uma situação de obra. Em uma situação de obra, até umas perguntas que a gente sempre faz, eu acho que já fiz para você, é a primeira coisa, vai ter alguma alteração de... Primeiramente, as paredes são existentes? Sabendo que as paredes são existentes, a gente já parte de um princípio que é uma parede que já é pintada, que é uma parede que já tem, a gente já sabe como lidar com aquilo. Depois, se são paredes novas, a gente sabe que elas vão ser entregues ou no emboço ou no drywall. Já sabendo essas informações, a gente já sabe quais materiais e como preparar a parede. Eu vou explicar como preparar
como cada uma tem uma preparação especial e precisa de cuidados diferentes. Mas vamos começar assim partindo da parede de emboço normal. Parede de emboço, você está no o típico padrão brasileiro, né? Graças a Uhum. Deus, ultimamente a gente tem conseguido avançar mais, a gente está trabalhando com drywall, que eu gosto muito da construção a seco, acho que agiliza e facilita muito a vida de todo mundo. Mas o padrão brasileiro normal aqui a gente constrói com tijolo, a gente constrói com massa. Então, a pessoa vai entregar para mim, o pedreiro vai entregar para o pintor aquela parede emboçada, ou seja, já com o emboço. Uma das primeiras coisas que a gente costuma, entrando na obra, o pintor vai cobrar, pelo menos o pessoal que trabalha na nossa empresa, a gente instrui eles a cobrar, é uma qualidade de emboço. Porque existem diferentes tipos de emboço. Tem o paulistinha, tem o chapiscado, tem o liso. Um bom pedreiro ele consegue entregar um emboço bem liso, que é o chamado camurçado. E esse emboço ele precisa de menos massa, ele precisa de menos trabalho, ele entrega uma qualidade melhor de parede. A primeira coisa que o pintor da trampo, vai entrar e encontrar uma situação dessa, ele vai cobrar, pelo menos avisar o interveniente, falar com o pedreiro, pedir para melhorar essa situação. Chegando num padrão bom de parede, o processo seria numa parede, a gente vem com o selador. O selador, o propósito dele tem uma concepção bem difícil, porque aqui no Brasil a gente tem o hábito de confundir fundo preparador com selador. O selador, muita gente fala, eu vou passar um selador porque ele tem o trabalho de selar a parede. Isso é um conceito errado. O trabalho do selador, apesar do nome dele, na verdade, ele faz, na verdade, ele tapa microporos e ele já diminui um pouco a porosidade da parede de emboço. Então, o trabalho do selador não é isolar a superfície de trás com a parede. O trabalho do selador, na verdade, é tampar esses micro buracos e otimizar o uso da massa. Uhum. Numa parede de alvenaria com emboço, é recomendado o uso de selador. Mas muitas vezes você tem uma parede muito antiga que está dando bolha, que está dando problema, e as pessoas falam para usar o selador nessa parede. Na verdade, nesse local deveria ser usado o fundo preparador, mas depois eu entro mais um pouco nesse assunto. Depois que Tá. você passa o selador, o padrão ideal é entrar com 2 a 3 mãos de massa, dependendo realmente do... Porque é importante o emboço do pedreiro estar bom. Quanto mais grosso for o emboço do pedreiro, mais massa vai precisar. E aí a gente está falando de mais custo para a obra, mais trabalho para o pintor. E o pior de tudo, quanto mais massa entra na obra, mais poeira de lixa. A questão é, todo mundo tem que trabalhar direito para a gente conseguir fazer uma obra uma obra mais... Eita, desculpa, perdão. Fazer Nada. uma obra... fazer uma obra bem consistente, fazer uma obra boa. Então, por exemplo, minha equipe, o pessoal que trabalha na plataforma com a gente, uma das coisas que eles já estão treinados e a gente já fala com eles tanto no drywall quanto no emboço, qualquer situação que esteja irregular, é comunicar ao interveniente, ao cliente, ou até ao colaborador parceiro, o pedreiro que está aí junto, para melhorar a situação. Infelizmente, a gente sabe que a obra tem aquelas complicações e tal. Se não puder ser feito, a gente vai dar o nosso jeito de tentar melhorar, mas o ideal é aquele ditado brasileiro, né? No final a massa cobre. O problema é que no final a massa cobre, o final a massa cobre, o final a massa cobre, e no final a massa não cobre. Tem coisas que a massa não vai cobrir. Uhum. Depois disso a gente vem, então, a gente na parede de alvenaria a gente viria com as 2 mãos de massa. Se for uma parede externa, a gente vai usar a massa acrílica, por causa da resistência à umidade que ela tem. Se for uma parede interna, a gente vai usar a massa látex, que é a famosa massa corrida, que a gente conhece mais, né? Uhum. Depois disso é feita a lixa em toda a parede, superfície da parede. É feita a primeira mão de tinta e a segunda mão de tinta. Dependendo se vai ser uma parede interna, externa, de banheiro, tem tipos diferentes de tinta que a gente vai aplicar. Se for uma parede, na verdade, a gente preza sempre pela utilização, até porque hoje em dia, com a evolução dos materiais e até o custo, a tinta acrílica, que é uma tinta de bom padrão, ela tem pigmentação, ela é feita de materiais acrílicos e tem uma resistência um pouco melhor à umidade, ela já está a um custo mais acessível, mas antigamente você tinha aquela diferenciação, até hoje existe nas lojas de tinta,
a tinta látex e a tinta acrílica. O problema é que a tinta látex é que ela é de uma qualidade inferior. Em muitas obras, até hoje, construtoras de padrão um pouco mais baixo, elas costumam utilizar a tinta látex no teto. Pelo menos na plataforma a gente não gosta de trabalhar assim, porque a tinta acrílica ela tem uma capacidade de poder ser limpa, ela tem uma resistência maior e até um rendimento maior. Então, acaba usar a tinta látex, né, acaba podendo ser uma economia ruim, porque o mesmo que você economiza com aquele um pouco mais barato de tinta, o profissional vai acabar trabalhando mais, você vai ter mais retrabalho, porque é uma tinta que mancha, que é uma tinta que o cliente não consegue limpar. Então, acaba tendo esse problema. A tinta acrílica você fica recomendado tanto para a área externa quanto para a área interna. Se estamos trabalhando no local como um banheiro, uma área tipo... Existem duas diferenças, tem a área molhável e tem a área molhada, né? A área para a galera que a área molhável seria, por exemplo, um banheiro. Um banheiro é uma área molhável, uma área de serviço, é uma área que molha, mas não necessariamente está tendo água ali todo o tempo. E existe um box chuveiro que é uma área molhada, então ela está sempre tendo intervenção de água. Nessas áreas molháveis, como teto de banheiro, que tem o vapor, como teto de cozinha, parede de cozinha, parede de banheiro, é recomendado a utilização da tinta superlavável ou da tinta epóxi, porque são tintas que têm uma resistência maior para a umidade. Até se em algum momento vocês quiserem pintar azulejo, que é uma intervenção que está bem famosa para a reforma, principalmente agora nessa época de pandemia, cara, está surgindo muita pintura de banheiro com epóxi. Porque a gente tem aquele galera que pega aluguel e quer fazer uma transformação do banheiro, tá com um revestimento velho, feio, mas se você pinta ele, ele fica renovado, com um custo É muito barato. incrível, né? É incrível. Como que transforma um banheiro só, banheiro e cozinha, né? Só dando uma pintura, assim, aqueles prédios antigos que tem aqueles revestimentos pequenininhos, dá uma pintura e transforma completamente, né, a cara do ambiente. Não, fica muito mais bonito e tem muita inspiração hoje em dia, a utilização de duas cores no banheiro uma cor, uma cara legal, mas voltando aí para falando das paredes, né? Então, nessas áreas, a gente recomenda sempre a pintura superlavável e a epóxi por causa dessa resistência. Mas é muito comum que em vários locais as pessoas até utilizem a tinta acrílica normal no teto dos banheiros, no teto da cozinha. Não é uma recomendação dos fabricantes, não é uma recomendação padrão, mas é um hábito brasileiro, até porque também tem uma questão. A tinta epóxi e a tinta superlavável, elas têm um acabamento brilhoso, que não dão aquela sensação legal para todo mundo, sabe? Eu, pessoalmente, também não gosto muito, mas Também não. pensando na utilização, na praticidade, o ideal seria colocar isso. Mas, Entendi. Mesmo por cima de revestimentos, você utiliza essas duas, uma dessas duas. então, por cima de revestimentos, a única tinta que consegue aderir ao revestimento cerâmico é a tinta epóxi. Existe uma preparação que pode ser feita com massa acrílica para depois você conseguir pintar com tinta acrílica, tinta normal. Sim, sim, mas se Mas for manter, né, o... se for manter o padrão do revestimento, você tem que usar a tinta epóxi. E o legal é que hoje em dia vários fabricantes já têm a tinta epóxi à base d'água, que apesar dela ser um pouco menos resistente do que a tinta epóxi padrão, não tem aquela questão do cheiro, né? Porque o cheiro do epóxi é um grande problema. Se você passa o epóxi no seu banheiro, 2, 3 dias você vai ficar com a casa com aquele cheiro de esmalte, de solvente muito grande. Legal. A Josiane está perguntando se tinta látex e tinta PVA são diferentes. Então, a tinta PVA é a tinta látex. Elas são a mesma coisa. No caso, como eu tinha falado, a tinta látex e a tinta PVA, ela é uma tinta considerada inferior. Ela é muito utilizada para pintura de tetos. Não é errado usar ela, tá? Só que, por exemplo, na plataforma a gente prefere não usar, porque para a gente o que você vai acabar tendo mais de retrabalho e de perda de qualidade não compensa a utilização da tinta látex. É o barato que sai caro, né? Aquela Isso, economia meio que não faz sentido. perfeito.
Thalita está perguntando. Ah, Sim, o epóxi à base da... A Thalita perguntou se o ah, epóxi da base d'água, ele também tem brilho. Sim, o epóxi à base d'água, a tinta epóxi, ela, em geral, ela sempre brilha. Eu acredito que alguns fabricantes agora já fizeram epóxis acetinados. Mas pelo menos eu ainda não trabalhei com nenhum epóxi fosco. Já tinham me falado, eu nunca encontrei um produto desses, mas a gente trabalha mais com os grandes fabricantes. Até porque eles são parceiros da plataforma. Então, em geral, a gente trabalha mais com as tintas premium e as tintas que são garantidas por esses fabricantes. E o epóxi que eu conheço no momento só tem o epóxi brilho e acetinado. Até uma das coisas que eu vou falar agora é só a gente perder um pouquinho aqui o foco, né? Eu me delonguei um pouco. Mas, mas o acetinado também já ajuda, né? Assim, brilho é ruim, mas o acetinado ele já dá um aspecto bem melhor, né? perfeito, sim. Uma coisa que a gente pode falar agora é exatamente, fora a preparação, uma coisa que muita gente tem muita dificuldade é entender os tipos de acabamento das tintas, né? Porque a gente tem, primeiro tem essa questão da tinta látex com a tinta acrílica, que a grande diferença exatamente é a tinta látex tem essa questão que ela não pode ser limpada. Ela, se você passa a mão em algumas tintas látex, ela sai até na sua mão. E a tinta acrílica já tem essa resistência, tanto que ela pode ser usada em fachada, pode ser usada em área externa. É. Isso é uma coisa muito importante para a gente informar para os clientes, porque ele acha que está pagando mais caro por uma tinta, mas até mesmo a manutenção é muito mais prática, né? Qualquer sujeira dá realmente para limpar. Então, esse tipo de informação é importante para os arquitetos terem argumentação com os clientes em relação à qualidade da tinta, ao tipo de Sim. tinta, né? Aí depois disso a gente passa para o acabamento das tintas, né? Se ela vai ser fosca, se ela vai ser acetinada, se ela vai ser brilho. No caso, a fosca é a que a gente mais está acostumado a trabalhar, né? Em geral, todo mundo tem o branco neve fosco na casa. E o padrão acima disso de brilho é o acetinado ou conhecido como semibrilho. Galera, acetinado e semibrilho é a mesma coisa. É que algumas marcas chamam de acetinado, outras chamam de semibrilho, que é aquele aspecto já... Ele não é completamente brilhoso, mas ele tem como se fossem pequenos grânulos que eles brilham. É um aspecto... Na luz você dá para ver exatamente, é o aspecto semibrilho acetinado, né? Meio perolado. Uhum. E por fim você tem as tintas de brilho mesmo, que é essas daí elas têm um aspecto de brilho muito grande. Uma coisa interessante de saber na hora de vocês fazerem um projeto, se vocês vão escolher semibrilho, se fosco, acetinado ou brilho, é até o próprio aspecto da parede. Quanto mais brilhosa a tinta, ela vai revelar mais as imperfeições da parede. Se você tem uma parede existente, antiga, que você não pretende emassar toda, que você não pretende fazer uma intervenção muito grande, ou que você já consegue ver algumas imperfeições como calombos, não é muito recomendado você utilizar o brilho, porque ele vai trazer cada vez mais, chamar atenção para esses problemas na parede, entendeu? Mas também como arquitetas e tal, existem o brilho também pode trazer destaque e até um acabamento mais interessante para o projeto de vocês. É questão de sempre ponderar a situação que vocês têm, se vale a pena arriscar com brilho. Sim, é. Na dúvida é melhor a fosca, né? Perfeito, Entendi, entendi. Até outra dúvida também que sempre trazem para a gente bastante é sobre a questão dos efeitos, né? A gente, os efeitos mais comuns que se costumam trabalhar são o marmorato e o efeito queimado, né? O cimento queimado. O cimento queimado é o favorito. Acho que quase todos os projetos de arquitetura que a gente pega sempre tentam fazer uma parede de destaque com o cimento queimado. A casa lá que a gente está fazendo junto com Camboinhas, ela é quase toda de cimento queimado, né? É, a gente ama. Tá super em alta, né? Tá muito bom. E valoriza muito o projeto sai muito mais barato do que um revestimento e valoriza muito o projeto, dá esse mesmo efeito. Uma concepção errada que muita gente tem é a diferença entre exatamente o marmorato, o efeito mármore e o cimento queimado.
No final, são duas coisas diferentes, né? O cimento queimado, ele é um pouco mais... Ele é fosco, ele é rústico, ele não tem tanto brilho, ele não é polido. Enquanto o marmorato já tem aquele polimento, ele já ele realmente imita o mármore. O cimento queimado tenta imitar o cimento queimado, que na verdade é uma textura feita com cimento mesmo, mas hoje em dia já tem diversos fabricantes, como a Souvenir, a Coral, que tem os produtos deles para fazerem com tinta, com massa acrílica, o efeito cimento queimado. O marmorato meio que é uma gambiarra, né? Para fazer o cimento queimado, porque ele, como o nome mesmo já diz, a ideia é imitar um mármore, né? E essa questão do polimento é um problema, porque ele dá a cara do mármore, mas não dá a cara do cimento queimado, né? Quer dizer, você até pode ter o cimento queimado mais brilhoso, mas ele não é, digamos assim, o original, não sei. Ele leva uma cera por cima, então o que eu vejo muito é isso, né? O marmorato sendo utilizado, aí a questão do polimento depois tem que ter muito cuidado, né? Para não ficar, realmente não ficar com brilho. E aí essa textura de cimento queimado que você está falando, ela não leva uma cera por cima, como leva o marmorato. Então, na verdade, o que as pessoas confundem muito é o seguinte, é porque às vezes se pega o produto, troca o produto pelo efeito, porque o cimento queimado e o marmorato, os dois são efeitos. Como você faz eles, o importante é o resultado final. Pensa que o cimento queimado você pode fazer de diversas formas. A gente, como na pintura, a gente tem diversos fabricantes que têm diversas soluções para cimento queimado. A Souvenir tem um exemplo muito interessante disso. Eles têm o barril deles, que é o efeito cimento queimado deles. Que é Uhum. depois vocês podem ver depois lá, é uma latinha que eles vendem o efeito cimento queimado. Em paralelo, eles também têm a massa para efeitos da Souvenir, que também é outro produto diferente. No cimento queimado, dá para você fazer esse cimento queimado. E na massa para efeitos da Souvenir, dá para você fazer tanto o efeito cimento queimado quanto o marmorato. Porque é uma Uhum. massa que pode ser polida. Entendi. O cimento queimado, você pode depois passar cera, você pode fazer quanto acabamento você quiser. Pode até polir. Mas a questão é o efeito desejado. Se você quer um efeito mármore, as pessoas costumam deixar muito, muito liso, tentando simular o mármore. E no cimento queimado, tentam deixar um pouco mais rústico. Mas a questão da cera é uma obrigatoriedade, porque o marmorato, sem a cera, ele fica. Como é que eu posso explicar? Ele fica como se fosse poroso, assim, ele fica com, com uma textura assim que parece que realmente não está acabada, que você passa a mão por cima, tem um pozinho, né? E a textura de cimento queimado em si, ela é uma obrigatoriedade passar cera, tipo, para selar, digamos assim, ou não? Então, no final depende muito do produto, né? Que tem produtos e produtos. Cada fabricante vai, vai poder te instruir melhor como vai ser. Mas, em geral, não tem necessidade, pode ser feito, mas em geral não precisa. A questão é, se você passar uma cera, vai dar um brilho e vai também acabar com essa sensação porosa que vai ser dada no cimento queimado, né? E que nem, por exemplo, a massa para efeitos, você nem precisa passar cera nem polir. Ela polir, você pode polir. A questão é ela mesma já é mais lisa do que o efeito cimento queimado, que é bem rústico, que é bem poroso, que deixa essa sensação que você falou. Entendi. Eu acho que a gente perdeu duas perguntas aqui. A Josiane perguntou se tingir a tinta com corante líquido diminui a qualidade da tinta. Então, Josiane, não, partindo do princípio que você está usando uma tinta de qualidade e está usando um corante de qualidade, não diminui a qualidade da tinta, mas você cria um problema ainda pior, na minha opinião. Que, vamos dizer, quando você está manualmente tingindo a tinta, é muito difícil você. A gente é humano, né? O pintor é humano. Se a gente mesmo fizer em casa, é muito difícil a gente acertar a proporção, diferente da máquina da loja de tinta.
Então, vamos dizer, eu quero pintar minha parede laranja hoje. Eu boto lá um pouquinho de corante laranja na tinta, misturo, pinto a parede. Em algum momento, eu ou o cliente ou alguém vai querer repintar de novo essa. Deu um problema na parede, eu quero pintar um pedacinho da parede, você nunca mais vai conseguir acertar essa cor de tinta. Então, o grande problema vai ser esse. Se parta do princípio que se você pintar alguma parede com um corante líquido, você toda vez que você tiver que dar um retoque ou repintar essa parede, você vai ter que repintar o plano inteiro, porque ou até pensa que você pintou um cômodo inteiro, só uma parede precisa ser repintada, você vai ter que repintar tudo, que a cor vai mudar. Não tem como manter não tem como você acertar, sabe? Sempre vai ficar diferente. Então, a gente não É, recomenda. se for uma coisa meio artística, assim, não tem problema, né? Assim, Exatamente, sim, sim. não impacta na qualidade, mas você não vai conseguir repetir aquela cor, né? Difícil, É, eu diria quase impossível, né? questão de qualidade não afeta. O que realmente vai acontecer é ter esse problema de você. Não é prático, né? Não é uma coisa prática. É. E a Márcia chegou um pouquinho atrasada, né, Márcia? Ela perguntou qual acabamento melhor para pintura na área externa. Ah, desculpa, perdão, só um adendo aí, voltando a essa questão do tingimento da tinta, só que eu esqueci. Também tem outra coisa bem importante. Quando você também tinge a tinta manualmente em casa, muito dificilmente o pintor ou você vão ter um batedor ou vão ter alguma coisa. Então, tem grandes chances de você não Verdade. conseguir deixar aquela tinta uniforme. Então, mesmo que quando você pinte e a tinta está fresca, você vai ver que a tinta pareça uniforme, tem uma chance muito grande de, quando ela secar, ela apresentar manchas e problemas, né? Porque a tinta não vai estar muito bem misturada. Então, voltando, não, muito cuidado quando for tomar essa decisão, sabe? De novo, pode ser uma daquelas questões da economia, não ser uma boa economia, né? É. No final não ficar bom, você tem que comprar uma outra tinta e refazer, né? Exatamente. É, verdade. É, e a Márcia me perguntou aqui melhor acabamento para pintura na área externa. É, você falou sobre a tinta acrílica, né? Sobre, em É. questão de tipo de tinta. Então, na área externa, de forma nenhuma pode ser pintado com tinta látex. A tinta látex não aguenta, ela mal aguenta, como eu falei, o próprio contato humano, a própria gordura da mão. Então, qualquer tipo de umidade, qualquer tipo de água na tinta látex, ela vai manchar, ela vai escorrer, ela vai sair. Aí as soluções que a gente tem para a área externa sempre são, primeiro, a pintura com massa acrílica e tinta acrílica. Se possível também procurar com os fabricantes tintas próprias para fachada, que são tintas que têm uma qualidade melhor contra a umidade. E muitas vezes elas têm umas propriedades bem legais, como serem autolimpantes. Se chover, a própria tinta ela consegue limpar a fachada, que a fachada começa a ter limo, começa a ter vários problemas. Então, é sempre interessante procurar uma tinta especializada para esse tipo de trabalho. Mas uns recursos como vocês, como arquitetos, têm para poder trabalhar são as texturas. Para quem já foi para Búzios e tal, tem aquele estilo bem clássico em Búzios que o pessoal usa muita textura na área externa de casa, o grafiato, as texturas raspadas, as texturas lisas. Existem milhões de tipos de texturas, elas são classificadas pelo desenho delas. Os fabricantes, todos têm, de novo, os fabricantes não ajudam muito nessa situação porque eles têm nomes diferentes para texturas. Gente, isso tinha que ser padronizado, né? Porque a gente fica maluco. Você não sabe se você está comparando banana com banana e maçã com maçã, porque cada um chama de um nome. E pra gente é muito difícil também, né? Que às vezes é um detalhezinho né, que a gente fica meio inseguro, né? De falar pro cliente que é a mesma coisa, ou de comprar, né? Com segurança. Tem essa situação que, por exemplo, a gente teve um projeto que eu acho que eu mandei umas amostras para você, né? Se você for pesquisar o grafiato, ele é basicamente aquela textura grossa, bem riscada, com bastante sulcos, né? E o grafiato pode ter desenhos diferentes. Ele pode ser mais grosso, ele pode ser mais fino. Eu, por exemplo, quando a gente fez uma amostra de grafiato que mandou para você, tinham 6 tipos diferentes de desenhos, né?
Aí você vai procurar os fabricantes, um vai chamar de texturato, outro vai chamar de grafiato, outro vai chamar de grafiato fino, outro vai chamar de grafiato grosso. A minha recomendação, quando for procurar texturas, é sempre buscar inspirações tanto na internet quanto no Pinterest, mandar para o pintor ou mandar para a gente para especificar bem o que você quer, qual o desenho que você quer. Se vocês puderem até no projeto, no caderno de especificação, ou em alguma coisa, deixar uma foto da textura que vocês pretendem, pode ser o melhor caminho. Porque tem essa confusão. De vez em quando vocês vão especificar o grafiato, ele vai entender um grafiato diferente, até porque em regiões do Brasil também, grafiato já é outra história, já é outra coisa. Eu, por exemplo, aquelas texturas que você mandou, eu não chamava aquilo tudo de grafiato, não. Foi até uma dificuldade de comunicação com a cliente, porque eu estava falando uma coisa, ela estava falando outra, e a gente só conseguiu se entender realmente com imagens, assim, né? Ela me mostrou, eu tô pensando nisso, eu falei, eu tô falando disso. E aí a gente mandou para você para produzir aquelas opções de textura, né? Mas voltando à pergunta que ela tinha falado, as soluções para a área externa são sempre texturas e pinturas acrílicas, porque elas têm essa resistência à umidade. Então, procurar dar uma olhada nos fabricantes, tem texturas muito interessantes, fora as texturas padrões, eu estou falando do grafiato, da textura raspada, da textura rolada, porque são mais famosas e também tem um custo bem interessante. Mas uma vez que você começa a buscar no mercado, o céu é o limite. Tem de tudo. Tem muita solução bem legal e bem bonita para ser feita. Legal, legal. A Thalita lembrou aqui que a gente acabou não falando sobre como preparar a parede de drywall. A gente falou sobre a parede de alvenaria, mas não falou sobre o drywall. Bem lembrado. Falar sobre o drywall e também, o que eu acho até uma das mais importantes, que é o que eu vejo, é o pessoal trabalhando da pior forma, que é a parede existente. Mas vamos lá. O drywall, a primeira coisa é que todo mundo esquece. Primeiramente, voltando, o drywall tem uma mesma patologia que a parede convencional. Tem um acabamento. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito do acabamento ser uma responsabilidade do gesseiro. Nos Estados Unidos já é diferente. O pintor que faz o acabamento da parede já uma diferença. Já dá uma diferença, até porque é um efeito de acabamento. Mas aqui no Brasil, a gente sempre vai ter o próprio gesseiro dando acabamento na parede. A primeira coisa é o arquiteto ou o próprio pintor tem a responsabilidade de indicar quando esse acabamento está bom ou está ruim. A massa corrida, como eu falei, ela não consegue cobrir muita coisa. A gente fica com essa impressão de que o pintor na massa ele consegue ajeitar, mas a massa corrida só consegue segurar até meio milímetro. Ela não consegue tampar coisas muito grandes, aí teria que ser já o gesso. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é avaliar se o trabalho do gesseiro está bem feito. É responsabilidade do pintor não se recusar, mas indicar quando o acabamento está ruim, porque isso vai atrapalhar o trabalho dele. No final, depois que pintar a parede, vai apresentar ondulações, vai apresentar problemas, patologias. Mesma coisa mesmo no drywall, vocês pegam esse tipo de problema, assim, de qualidade? Infelizmente, muita gente não sabe dar um acabamento bom no drywall. O acabamento bom do drywall é lento, até. São etapas de 2 dias. Você tem que primeiro... Até é interessante saber, a preparação da parede de drywall parte primeiro do gesseiro. Que ele tem que primeiro vir com uma fita, um dia, dando acabamento nas juntas. No encontro das placas, né? Exatamente. E existem até, dentro do próprio acabamento do drywall, existem muitas coisas que eu posso ficar falando que são várias expertises. Você não pode as placas não podem ser encontradas em X, mas a gente vai entrar numa parte muito específica. O importante para saber do drywall é que primeiro tem que ser feito em um dia, ele passa uma massa calafetando essas juntas e ele cola a fita. O padrão bom, o padrão ideal é que tenha um período de pelo menos 24 horas ou
até que essa massa e essa fita sequem antes de ser dado o acabamento de cima. Mais uma mão de massa de gesso em cima dessa fita. Depois disso, você consegue um bom acabamento para o drywall para iniciar a pintura. Então, a primeira coisa é o próprio pintor identificar se foi usado massa suficiente, se a fita não deu bolha, se não tiveram essas patologias. Partindo do princípio de que o acabamento do drywall está bom, a primeira coisa que o pintor tem que fazer, e isso é muito difícil, eu demorei muito para ver a gente fazendo, até a gente mesmo exigir dentro da plataforma, tem que lixar a fita do drywall. Pegar uma Eu não lixadora. sabia. Não é obrigatório, mas é um bom padrão e evita tanta patologia, dá um acabamento tão melhor, sabe? É aquele negócio, em vez de você tipo, ter que botar toneladas de massa na parede, é muito mais interessante você falar para o cara vir lixar. Infelizmente, muita gente não gosta de lixar. É um trabalho um pouco mais isso compensa, isso dá um acabamento melhor e no final das contas dá menos trabalho. Porque se você lixa a fita do drywall, depois disso você precisa usar menos massa corrida. Depois que você lixa a massa do drywall, você pode entrar com uma seladora específica para drywall. Existem alguns fabricantes que entram com essa, que tem essa seladora específica para drywall. Ela é um pouco mais fina do que a seladora para concreto, para alvenaria. Depois da execução dessa seladora, você faz o mesmo processo de massa e tinta. Mas o mais importante que eu acho realmente para essa preparação do drywall é observar muito bem como está o acabamento do gesseiro e lixar a fita. Tem que ser exigido lixar a fita. Traz um retorno, assim, o próprio pintor, de vez em quando, por não estar acostumado com essa tecnologia nova que é o drywall, ele pode não estar acostumado a querer fazer isso, porque ele vai pensar, a massa vai cobrir. Mas não, lixar a fita traz muito resultado. Até para a galera que está começando, batam bastante nisso, exijam isso. Isso é um bom padrão, isso deve ser mantido. Bem legal, boa dica. E agora a parede que a gente nem pensa, mas é a parede que mais dá problema, que é a parede existente já pintada. A gente pensa, pô, a parede já está pintada, então não tem o que dar problema. Essa é a parede que mais dá problema. Porque quando você já tem uma parede pintada, você tem um risco dela ter bolha, dela ter trinca, dela ter algumas patologias existentes. Então, a primeira coisa que também ninguém nunca faz, e o pessoal que já foi em obra aí, é muito raro ver o pintor fazer, quando você tem uma pintura existente, você tem que passar uma lixa fina nela para aumentar a porosidade da tinta. Isso vai melhorar a aderência entre a tinta nova e a tinta antiga, que vai impedir que você tenha tipo bolhas, que você tenha desplacamento, que você tenha diversas patologias simples. Só parando meia hora e passando uma lixa fina na parede já melhora isso muito. E não sei se você já viu, você, como eu já foi muita obra, até eu trabalhar com pintura, eu não vi as pessoas fazendo muito isso. Eu nunca vi, não, confesso. É, mas é um bom padrão, uma coisa que no final evita dor de cabeça pra gente, né? Evita Com retrabalho. certeza, com certeza. Aí você vê uma coisa muito simples, né? Muito simples mesmo. Sim. Deixa eu ver rapidinho. Fora isso, tem mais alguma pergunta que a gente perdeu aí? Não, acho que não perdemos nada aqui. Acho que foi tudo. Não sei se alguém tem alguma dúvida. E alguma dúvida ainda, gente, sobre preparação de parede, tipos de tinta, Tipo de textura. tipos de textura. Eu vou postar depois no Stories, vocês ficam de olho. Eu já postei, mas eu vou postar de novo o quadro de amostras que eles fizeram pra gente em uma das obras, para vocês verem como que eles apresentam. E aí também o processo é legal, né? Tipo, eu escolhi algumas para as pessoas entenderem também como funciona, né? A gente definiu algumas inspirações de textura para você, exatamente como você falou, né? Algumas imagens mesmo, para vocês entenderem o que que a gente queria. Especificamos cores a partir do catálogo da Coral. E aí vocês fizeram lá as mesclas e mandaram pra gente. Então, daqui a pouco eu respondo aqui a Tatiane, que está com... Tatined. Tatined. Ela está com uma pergunta boa, mas só complementando também.
Galera, essas informações sobre cimento queimado, sobre diferentes tipos de textura, preparação da parede, também lá no nosso Instagram da Trampolab, a gente tem conteúdo sobre isso. Também qualquer outra dúvida, principalmente para vocês que são intervenientes, são arquitetos, são tomadores de decisão, fica à vontade de buscar a gente lá, sabe? A gente tem grande parte do nosso compromisso é tentar ajudar os tomadores de decisão. Então, qualquer dúvida técnica, qualquer problema, qualquer ajuda que vocês precisarem, manda lá no Instagram. Eles vão provavelmente repassar o meu WhatsApp ou o WhatsApp do nossa galera técnica, que a gente chama dos gerentes de sucesso, que são arquitetos e engenheiros que trabalham no meu setor de operações, né? Acho que você chegou a conhecer a Tayana, né, Amanda? Aham. E eles podem tirar qualquer dúvida de vocês, sabe? Até patologias que aconteçam na obra de vocês ou até ajuda para especificar na hora do projeto. E sem compromisso nenhum, não necessariamente precisa utilizar a plataforma. A gente está aqui querendo ajudar, querendo agregar mais valor à indústria. É isso aí. A gente vê a melhora dos profissionais e a melhora da indústria da construção civil agrega a todos nós. É um setor muito atrasado, é um setor que de vez em quando a gente fica chateado como poderia estar melhor. Então, a gente fica à disposição para isso. Todo mundo cresce junto, né? Melhora junto e melhora a cara da construção civil, né? A qualidade da construção civil como um todo. É também uma prática que eu tenho aqui. Eu acho que se a gente melhora junto, a gente melhora a construção civil de uma maneira geral. A gente tem uma meta aqui na plataforma um pouco ambiciosa, que é o seguinte: a gente tem a pretensão de melhorar tanto a experiência da pintura e desse percurso, dessa jornada de pintura, que a gente estimule as pessoas a pintarem mais. Então, de certa forma, aumentando mais trabalho, tanto para arquitetos quanto para a gente. Porque, não sei quem conhece pessoas lá de fora, mas pintar é um ato de cuidado, é um ato que nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas pintam a casa todo ano. Aqui o brasileiro, cara, eu mesmo falando, tipo, antes de eu trabalhar com pintura, o ato de conservação, o ato de manutenção do espaço, a gente é muito relapso. Quando a gente aluga um apartamento, a gente só não pinta, a gente só não customiza porque pensa que a propriedade não é nossa. Ou quando até tem, a gente só deixa isso pra lá. A gente pensa que a pintura tá boa, sendo que a gente pode mudar muito, né? Mas até o próximo tópico que a gente ia falar, né? A valorização do modo da pintura. Deixa eu só não esquecer aqui da Tatined. Tatined, então, vamos lá. Quanto à questão de drywall, eu tô até perigoso aqui porque o Gilvan, que é um parceiro nosso, que tem uma empresa de drywall, até excelente profissional, ele tá vendo a live aqui, então se eu falar besteira, ele até vai vir me pegar aí nos comentários. Mas, então, o que acontece? Eu queria saber sobre a fita porque não dá problema aí lixar. Isso foi novidade para mim. O que acontece? O padrão bom de acabamento... Não, entrou em modo pouco energia. O padrão bom de acabamento do drywall parte desse processo que primeiro você vem calafetando as emendas, depois disso você vem com a fita de papel ou fita telada. Existe diferença grande em fita de papel e fita telada, galera. A fita de papel é o melhor padrão. O problema é que a fita de papel ela demora mais para dar acabamento e ela tem maior chance de dar bolha. Mas se você tem uma área muito extensa, a fita telada tem uma grande chance dela apresentar microfissura. Se você está com uma parede ou um teto muito pequeno, a fita telada pode ser uma boa solução. Mas se você tem uma área muito grande, como um forro ou uma parede de drywall, ela trabalha muito, a fita telada é o padrão ouro. Então, eu, pelo menos, sempre prezo e estimulo as pessoas a usarem a fita de papel. Depois que você colou a fita de papel e deu a primeira mão de acabamento, o gesseiro tem que entrar com uma segunda mão de acabamento. Essa segunda mão de acabamento, em geral, tem que ter 20 centímetros para cima e 20 centímetros para baixo da fita. Então, você cobre com a massa de gesso, também aumentando. Por que isso é importante? Porque você está disfarçando o calombo que tem ali. A fita ela é um pouco acima da placa de gesso. Então, quando você está... É o que o gesseiro fala de puxar. Ele está tipo, disfarçando o calombo, subindo 20 centímetros o acabamento e descendo 20 centímetros o acabamento.
Tentando alinhar, né, um pouquinho mais a fita com a parede. É, Mesmo que milimetricamente tenha essa diferença, né? exatamente. Eu até estimulo muito, até depois eu posso recomendar algumas pessoas, a Dama do Gesso, que é uma amiga minha, que é uma pessoa, uma influencer que fala de drywall, que fala de steel frame, o canal dela tem bastante informação sobre isso. Legal. Depois eu boto o link aí também, mando para você também falar dela, até se quiser, até é uma pessoa que eu vou conectar para depois falar, então só, que eu vi que é uma dor da galera, muito gesso, steel É, frame, drywall, chama ela para conversar com você. legal. Mas aí então é exatamente, depois que você tem disfarçou esse calombo, você tem uma massa de gesso ali. Só que pensa, a massa de gesso, ela não é que nem a massa corrida, ela é uma massa mais grossa, ela é uma massa porosa. Então, por que você precisa lixar ali? Você lixando, você deixa, até quando vocês estiverem na obra, depois dá uma olhada. Tipo, a massa de gesso do drywall, ela é uma massa mais dura do que a massa corrida. A massa corrida ela é um pouco tipo, mais mole, mais fofa. Você passa essa lixa em cima e vai melhorar bastante seu acabamento. Você não, se você passar a lixa em cima, você não vai estar passando em cima da fita. Você vai estar passando em cima dessa segunda camada de gesso que tem que cobrir a fita. E é bem importante que a primeira coisa para você saber se o acabamento está bom ou não é se a fita está aparecendo. Entendi. Bem legal. Informações preciosas. Calma aí que também já apareceu a Mariana Lacorte, né? Ela tá com uma É. dúvida também. Manutenção de texturas externas. Vamos lá, Mariana. Primeiro de tudo, que tem uma grande questão é que depende da textura e depende do estado dela. Mas vou partir do princípio que um caso ruim. Você tem uma textura, um grafiato ou uma textura rolada que ela provavelmente ela tá oca em vários lugares desplacando. Que essa é a patologia que é mais comum. Uma textura muito antiga, ela costuma ter isso. Óbvio que o padrão ideal, se você tem uma textura tão antiga assim, é você remover toda a textura, selar novamente a parede e reaplicar a textura. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não vai conseguir acontecer. A primeira coisa da textura que vocês têm que saber é que maior parte das texturas ela não dá retoque. O que isso significa? Você não consegue pegar só uma partezinha que está ruim e refazer, porque o desenho vai ficar diferente. Então, se você tem um lugar que está rachado, está trincado, e você fizer um retoque, vai ficar muito feio, muito ruim. Então, toda vez que você for fazer uma manutenção de textura, você vai ter que refazer o plano inteiro. O que eu digo sobre o plano inteiro é a parede, é o local de divisão onde você consegue tipo fazer um retoque sem que ele apareça, né? Até onde tiver uma mudança de direção, qualquer coisa assim, né? Onde tiver o plano, você tem que seguir com a textura, porque não aceita emenda. Inclusive, tem que ser feito tudo de uma vez só, né? Uhum. Aí então, no caso da manutenção da textura, o que você tem que fazer primeiramente é vir com um profissional, tem que vir fazendo análise dos locais para ver onde está louco ou onde está desplacando, onde existem patologias, remover essa textura antiga, ruim. Quando remover a textura, verificar se só vai sair a textura mesmo ou se vai sair o emboço, porque grande parte das patologias de pintura, na verdade, nem são patologias de pintura. O emboço do pedreiro pode ter ficado ruim. Então, quando você tira a textura, vai sair aquela areia. Vai sair literalmente o emboço da pessoa. Se sair o emboço, tem que chamar um pedreiro para recompor aquela área de emboço e fazer de novo o reparo padrão, que é selar o emboço, entrar com a massa acrílica, proteger a superfície e depois entrar com a textura acrílica. E como você vai estar fazendo esse reparo no local, possivelmente você vai ter que dar uma mão de textura em toda a parede. Na parede toda, né? Espero ter tentado da forma mais genérica possível ter respondido, porque infelizmente manutenção e patologia é caso a caso. Se quiser depois, Mariana, pega o meu contato aí com a Amanda, manda uma foto, eu posso te dar um feedback melhor, a gente pode tentar te ajudar nessa situação. Com certeza. E a Márcia também pediu o seu contato. Gente, quem tiver na live e quiser tirar dúvida, o Caio pediu para entrar em contato. Vocês podem entrar no Instagram deles,
tá marcado aqui no anúncio da live. E eu acho que é o canal mais fácil, né, Caio, para falar com vocês. Sim, porque até voltando, a gente tem uma equipe que cuida da Trampo Pro, sou eu e mais mais um engenheiro e uma arquiteta. Nós somos a parte técnica da Trampo, né? Então, falando por ali, mesmo que eu não esteja disponível, não podendo falar, alguém vai ali, vai pegar a dúvida de vocês e vai tentar ajudar vocês, entendeu? E Beleza. perfeito. Beleza. A gente tá no limite do nosso horário, Caio. Não sei se a gente consegue falar bem rapidinho sobre o nosso último tópico, que era a questão da pintura como valorização dos ambientes, né? Então, isso basicamente é um grande pilar da Trampo, né? A Trampo como plataforma é criada basicamente porque a pintura tem esse poder de transformação. Ele humaniza os ambientes, ele dá essa sensação de mudança e até tanto dentro de uma obra quanto só você querendo mudar seu espaço, a gente não valoriza quanto a pintura faz efeito, né? Então, a gente quer muito criar essa cultura, criar essa ideia. E para vocês que são esses arquitetos no início do trabalho, vocês têm que ver o poder que tem essa parte do design de interiores. Apesar da gente gostar de quebrar a parede, da gente gostar de mudar revestimento, da gente gostar de criar uma confusão numa obra, você começa a reparar com o tempo que a obra só muda de cara quando você emassa as paredes, deixa tudo branquinho e quando você pinta. É uma força muito grande e é um custo muito pequeno. A gente, estudando o nosso produto, estudando a plataforma, a gente pegou algumas pesquisas lá de fora, de algumas indústrias imobiliárias. Tem empresas que chegaram a estudar que alguns tons de cor por temporada literalmente valorizavam o preço dos imóveis. Estou falando de imobiliárias grandes lá fora, eles pegavam 500 apartamentos e pintavam cada um com uma cor. Faziam um espaço amostral grande. Eles começaram a se tocar que usando um tipo diferente de amarelo, um imóvel similar era vendido por US$ 10.000 a mais, entendeu? Interessante. Então, não só no sentido financeiro, como o bem-estar, né? A gente, com essa questão da pandemia, a gente começou a entrar na casa das pessoas, obviamente, os pintores com os devidos cuidados, máscara PFF2, a gente tentando ao máximo não expor tanto os nossos colaboradores quanto as pessoas nas casas. E tem gente que quer só que a gente faça uma parede para uma videochamada, um cimento queimado. Tem gente que vai e pede para a gente pintar o quarto do filho com um marmorato, porque o filho está sujando a mão na parede, então usa um marmorato, que é uma coisa que não mancha. Tem gente que quer estimular a criatividade do filho, então faz uma parede de uma pintura geométrica ou usa uma tinta lousa, que é uma tinta que você pode desenhar, sabe? Então, é impressionante que com uma simples ato, que é até o ato mais descomplicado, é um dos atos mais rápidos, mais limpos e que menos dá dor de cabeça para as pessoas, a gente tem tanto recurso na pintura, sabe? E outra coisa que a gente gosta de brincar, né? Quando você, como arquiteto, ou a gente como plataforma de pintura, a gente tem uma vantagem muito grande quanto à construção civil. Porque a construção civil parte do princípio que você tem que estar destruindo ou construindo alguma coisa. Então, para uma pessoa que se diz da construção civil trabalhar, tem que estar quebrando uma parede ou subindo com uma parede. O arquiteto e o pintor não precisam disso. A gente tem o maior estoque de trabalho possível no mundo, que são paredes. Existem paredes construídas aí, a gente só tem que ir lá e mudar elas, sabe? E eu acho que está mudando muito essa cultura eu acho que as pessoas cada vez mais querem reformas mais simples, sabe? E eu acho que a gente tem que atender ao que o mercado está pedindo. E, de fato, a pintura, cara, o céu é o limite, assim. A gente realmente consegue fazer muita coisa com pouco recurso, né? Com pouca grana, né? E eu acho que é isso. As pessoas também estão passando mais tempo em casa e aí a gente consegue também mudar mais vezes. Ao invés de fazer uma mega mudança que o cara só vai fazer de novo dali a 10 anos, não, ele pode no ano seguinte fazer de novo e no ano seguinte fazer de novo e sempre ter uma casa nova, né, com uma cara diferente a cada ano. Então, eu acho que
é tudo de bom, assim. Acho que a gente também tem que estimular os clientes a pensar nessa possibilidade. É muito legal que várias vezes a gente simplesmente entra na casa de alguém e depois o cliente até fica falando, é muito legal que quando chega amigo, alguém fala, pô, você reformou a casa, sendo que o cara fez um projeto de 4 dias. Pois é. Aí eu venho aqui, já que a gente já está no final, fazer, na verdade, um pedido nosso da plataforma para vocês que são arquitetos, para vocês que são intervenientes. Porque eu estou prometendo aqui, a nossa proposta é descomplicar o serviço de pintura, é de transformar essa etapa de pintar o mais simples e com a melhor experiência possível, tanto para vocês quanto para todos os clientes. E a gente vem pedir aqui como plataforma para vocês arquitetos, para vocês serem sabe, trazerem o máximo de criatividade possível, sabe? Vamos, já que a gente vai deixar a pintura simples, sabe? Sejam loucos, sabe? Botem projetos de tintas de cores fortes, de desenhos geométricos, usem recursos de roda-tetos, roda-meios, usem efeitos, usem texturas, sabe? Vocês têm a criatividade de vocês todas para poder trabalhar com isso. Então, não se limitem ao que todo mundo já faz, sabe? Inventem coisas novas, procurem inspirações novas. A gente não precisa quebrar, a gente não precisa fazer tanta coisa, não precisa uma marcenaria cara para a gente conseguir fazer um projeto legal. Então, fica esse meu convite a vocês, esse meu pedido, sabe? Estimulem seus clientes, estimulem as pessoas a mudar os espaços dela com o mínimo de custo e com o máximo de criatividade possível. A gente precisa de vocês para trazer a criatividade. E eu prometo que a gente vai pintar de forma indolor e com uma experiência ótima para o cliente. Legal, isso é importante. Isso é importante. Bom, gente, a gente vai encerrar aqui. Eu queria agradecer o Caio, foi muito bom. Espero que tenha agregado muito para a galera que está aí assistindo. Tanto eu quanto o Caio estamos abertos aí para tirar dúvida. Então, quem precisar, entra lá no Instagram da Trampo, é, conversa com eles. E eu vou tentar, vou ver se amanhã eu mostro algumas fotos aqui da nossa obra, a obra que a gente está fazendo juntos, para mostrar algumas coisas que o Caio falou aí de acabamento de drywall, tá? Que a obra que a gente está fazendo é aquela obra de steel frame, que eu já postei algumas coisas aqui e eu consigo mostrar para vocês algumas coisas de acabamento que o Caio citou. E aí, conforme for, em breve eu marco aí uma live com a, como é? Dama do Gesso? É, a Dama do Gesso. Eu depois conecto você com ela, pessoa muito boa. Trabalha com drywall há muito tempo. Trabalhei com ela na época das obras grandes de infraestrutura. Pessoa muito legal. Legal, legal, muito bom. Obrigada, Caio. Obrigado pelo convite, Amanda. Galera, quem puder depois dar uma olhada lá no nosso Instagram, quiser qualquer contato, qualquer coisa, fica à vontade. Isso. Desculpa aí Valeu, qualquer gente. coisa, o tempo e a enrolação. Não estou muito acostumado a aparecer assim até. Nada, é assim mesmo, é assim que começa. Fica tranquilo que foi ótimo. Obrigada, gente. A gente se fala. Tchau, tchau.